Senhor, que todas as suas promessas, elas estão de pé, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Declara a igreja. Aleluia. Bem sei eu que tu podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ouça isso. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida na cabeça. Nas horas só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá, sou eu, sou eu, sou eu. Escute isso. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Igreja, o Senhor está dizendo para você hoje que as promessas que Ele fez ao teu respeito estão de pé, e nenhuma das promessas dele vai se frustrar. Os planos do Senhor não podem ser impedidos, mas Ele é fiel e bondoso para cumprir na sua vida todas as promessas que Ele fez ao teu respeito. Então levante a tua adoração agora e diga: Senhor Jesus, eu te amo. Começa a levantar a tua oração agora e dizer: meu Deus, eu te adoro, e eu declaro sobre ti, Senhor, que eu creio nas tuas promessas, eu creio nos teus planos, eu creio no meu Pai que todas as palavras que o Senhor fez ao meu respeito vão se cumprir em nome de Jesus. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temas, não temas, pois o Senhor te diz: eu sou contigo, filho meu. Ainda que você passares pelo fogo, as chamas não vão te queimar. Ainda que você passares pelas águas, as águas não vão te submergir, porque o Senhor é contigo. Ele te guarda adiante, Ele te guarda para trás, para um lado, para o outro. A palavra dele diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E por isso, Senhor, eu peço que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor escuta o nosso clamor e muda, Senhor, a nossa vida, nos tira do cativeiro, nos tira da prostração, nos coloca de pé, meu Deus, como teu
filho amado. Peço, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Eu agradeço essa oportunidade e gostaria de passar a palavra para o pastor fazer o que Deus tem no coração dele. Porque o Senhor, desde os louvores, desde a palavra, está falando na nossa vida. E Ele vai continuar falando em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Esse momento, um momento mais que especial, porque estar na presença de Deus é tudo que nós precisamos para a nossa vida. E quando nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, nós estamos exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando, da grandeza, do poder que Deus tem sobre a nossa vida, porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas criadas no céu, na terra, no mar, em todos os momentos da nossa vida. Amém, igreja? Eu gostaria de hoje poder compartilhar com os irmãos a palavra que fica em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. O tema dessa palavra fica para porque a fé sem as obras elas são mortas. Igualmente, o corpo sem o espírito ele é morto. A fé sem as obras é uma fé morta, porque a falta de obras é uma fé morta, porque a falta de obras revela uma vida inalterada ou um coração espiritualmente morto. Há muitos versículos que dizem que a verdadeira fé salvadora resultará em uma vida transformada e que a fé é demonstrada pelas obras que fazemos, como vivemos, revela e que acreditamos. Assim, a fé que profetizamos ter é uma fé viva. Eu fiz essa pequena introdução para que os irmãos, antes da estrutura, antes da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que a fé sem a obra ela é morta. É mesmo o espírito, o corpo, sem o espírito ele é morto. Então nós precisamos exercer a nossa fé e nós precisamos ter o Espírito de Deus na nossa vida, porque sem o Espírito de Deus nós também estamos mortos. No versículo 14, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na palavra, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, atentai vós e fartai vós, e não lhes derdes as coisas necessárias,
para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem, estremecem, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz: e teu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém, igreja? Eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, tanto os irmãos que estão na igreja, como os irmãos hoje que estão tendo, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus na sua casa, no seu lar, ou mesmo no seu carro, nas redes sociais, no Facebook, Instagram. A Bíblia nos ensina que a fé sem a obra ela é morta. Mas por que a fé sem a obra ela é morta? Porque, na verdade, se os irmãos se recordam, Jesus ele veio movido por uma fé. Ele veio acreditando que ele poderia vir aqui no mundo e poderia, todas as obras e todas as almas que Deus entregou na sua mão, ele creu que e prometeu para Deus que não perderia nenhuma daquelas almas que Deus criou, que Deus entregou na sua mão. Então Jesus, além de ter fé e acreditar que ele era possível ele vir aqui na terra e salvar o mundo, Jesus também, ele não só acreditou e exerceu a sua fé, como Jesus também, ele fez a obra, ele exerceu a obra. Mas pastor, como que Jesus exerceu a sua obra? Jesus era um ser tão espiritual que veio aqui no mundo, que criou o mundo, mas ele também tinha sentimento, ele se compadecia com o sofrimento, com a angústia das pessoas. Jesus ele não conseguiria pegar, olhar para as pessoas e ver as pessoas enfermas, ver as pessoas cegas, doentes, com fome, e Jesus passava e fingia que não estava acontecendo nada. Jesus, ele, todo momento dele, ele tinha compaixão daquelas pessoas. E além de Jesus vir salvar o mundo, Jesus curou cego, libertou, transformou vida, edificou vida. E nós temos também uma passagem, que todos conhecem, que foi a passagem de Abraão. Além de Abraão, exercer a sua fé,
quando Deus falou para ele largar sua família, sua parentela, e ir aonde Deus indicaria para ir, ali Abraão ele realmente teria que ter fé, teria que acreditar em algo sobrenatural, algo que ele não via, mas ele creu, acreditou. Mas Abraão ele não somente creu, Abraão ele exerceu a sua fé praticando, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Abraão ele creu que o Deus que estava falando com ele não era um Deus de papo, não era um Deus de pedra, mas era sim um Deus vivo, era o Espírito de Deus. Abraão tinha o Espírito de Deus na vida dele. E quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você exerce a função aquela que Deus entrega para você, para que você possa ter a sensibilidade de fazer aquilo que Deus ensinou. Então Abraão, ele exerceu a sua fé. Abraão acreditou nas promessas de Deus. Abraão aproveitou, ele aproveitou aquela oportunidade, se apegou naquela oportunidade, e Abraão foi para onde Deus estava te guiando, estava te direcionando. Mas só que não ficou só por aí, porque depois de Abraão ter obedecido, depois de Abraão ter ouvido a voz de Deus, exercido a sua fé, Deus também fez com que Deus testou a obra, se realmente Abraão só ficava só na fé, mas se realmente Abraão poderia exercer aquilo que Deus tinha falado com ele. E quando Deus chegou e falou para Abraão, quando Deus pediu o seu filho para Abraão, quando Deus falou: Abraão, eu queria que você sacrificasse o seu único filho. Eu queria que você sacrificasse o seu filho que chamava Isaac. Mas Abraão, Deus já tinha ouvido e visto a fé de Abraão, mas Deus também testou se Abraão era capaz de fazer a obra, obedecer aquilo que Deus havia lhe mandado fazer, que era sacrificar o seu próprio filho. E naquele momento, Abraão não pensou duas vezes. Abraão, além de ter tido exercido, provado para Deus que ele era um homem de fé, Abraão também, pela segunda vez, ouviu a voz de Deus e chegou até o fim, foi até o fim, para poder sacrificar o seu filho ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por que isso, igreja, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que estão nos assistindo? Porque nós precisamos acreditar no sobrenatural. Nós precisamos acreditar que Deus, Ele vive na nossa vida e que Deus provém na nossa vida, assim como Deus proveu na vida de Abraão. Naquele momento parecia que estava tudo perdido. Hoje, nos tempos de hoje, é muito difícil uma pessoa ouvir a voz de Deus e fazer conforme Deus, não é fazer conforme você quer, do seu jeito, da sua maneira, não. Você deve crer, acreditar que você tem um Deus na sua vida. Porque quando você crê, acredita que você tem um Deus na sua vida, você tem a certeza que Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Abraão, antes de subir aquele monte, Abraão falou para os seus servos: nós subiremos, mas nós retornaremos. Então, quando Abraão, antes de subir naquele monte, ele falou que subiria, mas retornaria, é porque Abraão cria no Deus que ele estava servindo. Ele tinha certeza que o que Deus ia fazer na vida dele, na vida do seu filho, era algo sobrenatural, porque ele creu, porque assim como Deus prometeu dar um filho para Abraão, Deus cumpriu. Assim como Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, Deus cumpriu. Então Deus já tinha feito várias obras na vida de Abraão, que
que dava essa certeza de Abraão continuar acreditando, continuar crendo. Tem muitas pessoas que às vezes, exercem a fé, vem para a igreja, conhece a palavra de Deus, começa a se alimentar, se fortalecer da palavra de Deus, mas depois fica estagnada, parada no tempo. É 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa continua na cadeira. A pessoa, ela vai na igreja naquele horário, ela assiste o culto, mas ela não tem força para ela poder exercer a sua fé junto com a sua obra, que é ganhar alma para Jesus, que é a missão que Deus colocou na vida de cada um de nós. Deus nos ensinou que além da fé, nós devemos exercer a obra. E qual que é essa obra? É falar do amor de Jesus. É levar o amor de Jesus para aquelas pessoas que precisam, que necessitam. É levar a palavra de Deus, que é uma palavra que sai viva dentro de nós e que possa levar uma cura, uma transformação, uma edificação na vida das pessoas. É não só pegar aquela fé e usar aquela fé só para você, mas você deve dividir essa fé fazendo a obra de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Abraão, foi o que aconteceu na vida de Isaac, na vida de Jacó, e o que deve acontecer na nossa vida. Então você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui na igreja, não deixa que você seja um corpo morto. Não deixa que você seja só simplesmente, a Bíblia fala que a fé sem a obra é que nem um corpo sem um espírito. É morto, é vazio. Porque tudo que você aprende, tudo que você vive, você deve passar para as pessoas que não conhecem. Você deve ter compaixão. Você deve fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós precisamos exercer a nossa fé. Quando Jesus chegou, quando Deus falou que Noé, para que Noé pudesse fazer uma arca, para que pudesse avisar o povo que Deus ia acabar com o mundo em dilúvio. As pessoas davam risada de Noé, mas só que Noé, ele tinha ouvido a voz de Deus. Noé creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Noé fez exatamente, cumpriu aquilo que Deus tinha dado para que ele pudesse fazer. Mas aquilo que Noé estava fazendo, ele estava exercendo a sua fé. Ele estava exercendo o sobrenatural. Ele tinha visto Deus? Não. Mas ele creu na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você tem que ter a certeza que o que você vai fazer, o que você está fazendo, vai dar certo. O povo dava risada. Poxa, mas já faz mais de... Essa terra é seca, essa terra não chove. Como é que vai chover de uma hora para outra? E Noé falou aquilo que Deus mandou Noé falar para aquele povo, mas aquele povo não creu, aquele povo não acreditou. E através de Noé veio a salvação de toda a sua família. E muitos daqueles povos que não acreditou, na hora que viu a situação acontecer, aquele povo ficou desesperado, porque o povo, hoje em dia, nos tempos de hoje, as pessoas, você vai falar de Jesus, você vai falar da palavra de Deus, você vai falar do amor de Deus, ninguém está querendo ouvir. Você pode falar por qualquer coisa, às vezes é que eu falo para o meu filho, o pastor Yuri, para a minha esposa missionária, às vezes você vai e você coloca uma palavra de Deus, você manda uma palavra de Deus, coloca um vídeo no Facebook, no Instagram, ninguém dá atenção. Aí você vai ali, coloca uma foto, com um óculos escuro, penteia o cabelo e coloca, tem mais de 200 curtições. Você não precisa nem falar nada, é só você colocar a foto
colocar o óculos escuro e todo mundo curte, e todo mundo fala e todo mundo comenta. Mas quando você fala da palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus para que as pessoas venham edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, as pessoas não estão dando importância, mas a Bíblia nos ensina que não se dá pérola aos porcos. Não é verdade, missionário? A Bíblia fala, não se dá pérola aos porcos, mas pastor, não estou entendendo. O que o senhor quer dizer? Não se dá pérola aos porcos. Eu não vejo ninguém dando dinheiro, ouro, nem prata para ninguém. Todo mundo é uma coisa tão preciosa que as pessoas valorizam, mesmo você não tendo na mão, mas quando você vê, você valoriza. Quando a pessoa dá para você, você só falta ajoelhar, certo, nos pés dessas pessoas. Mas quando você dá a palavra para as pessoas desprezam a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é tão preciosa, muito mais preciosa que uma pérola, e que um ouro, e que uma prata, e que é tudo nesse mundo, nessa vida. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Você convida as pessoas para vir exercer sua fé na igreja, ouvir uma palavra, a poder aprender um pouco mais de Deus, colocar sua vida, seus projetos na mão de Deus, e exercer a sua fé. As pessoas falam que não tem tempo para poder, mas quando tiver um tempinho, com certeza eu irei na igreja. Mas só que eu costumo dizer para as pessoas, se de repente um prefeito de uma cidade, ele chegar a ligar para a pessoa e falar para a pessoa, ó, eu estou aqui na prefeitura, já é meia-noite, será que dá para você vir aqui que eu preciso falar com você? As pessoas saem correndo desesperadas, mesmo se não tiver carro, elas vão a pé, elas correm, mas você pode ter certeza que elas vão sair dali na hora e vão lá, porque e depois no outro dia saem falando para todo mundo, o prefeito me convidou para ir lá, conversei com ele, eu falei com ele, mas quando você chama a pessoa para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, as pessoas nunca têm tempo. Mas eu posso falar um negócio para vocês que estão me ouvindo nas redes sociais, que a fé sem a obra é morta, e eu quero dizer para vocês, o homem pode até ter poder, mas o controle total está na mão de Deus. O homem pode ter poder, mas o homem não tem controle. Ninguém tem o controle. Porque o Deus que eu estou apresentando para vocês, a palavra que eu estou apresentando para vocês, Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26, que a fé sem a obra é a morte. Nós devemos exercer a nossa fé. Nós devemos, como que exercer a nossa fé? Crer em Deus, acreditar, ouvir mais a voz de Deus. Nós não podemos ser escravos na mão de homem nenhum. Nós temos que ter que o Deus que nós servimos é o Deus grande, o Deus todo-poderoso, é o Deus que provém na minha vida, na sua vida. Quando chegou naquele monte, quando Deus olhou para Abraão, que pediu o seu filho, que Abraão ia crucificar o seu filho, Deus proveu, Deus proverá. Abraão falava, o seu filho falou, Isaac, Senhor, papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão olhou para seu filho e falou, filho, Deus proverá o cordeiro. E naquele momento que Abraão estava ali para exercer a sua obra. Mas quando chegou o momento, Deus falou, o anjo falou, pai, que Deus já ouviu e viu tanto a sua fé e tanto a obra que você é capaz para fazer para Deus. Mas Deus estava mostrando para Abraão e para toda a humanidade o que Deus iria fazer, de entregar o seu único filho, que era Jesus Cristo, para poder morrer como cordeiro
por mim, por você e por todos nós. Então eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, nesse início de semana, para que o irmão exerça mais a sua fé, acredita mais em Deus, faça o bem sem olhar para quem. Faça o bem, ajude as pessoas, tenha compaixão das pessoas, procura viver a sua vida e cumprir a sua missão aqui na terra de uma maneira transparente, de uma maneira sem ganância, de uma maneira sem querer passar por cima das pessoas, de uma maneira sem querer humilhar as pessoas, porque você, na sua cabeça, na sua mente, você tem poder, você tem dinheiro, de repente você olha com arrogância e acha que você é melhor do que as outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: do pó você veio e do pó você retornará. Da mesma maneira que você veio, você vai retornar. Então, se você, a única coisa que você pode deixar é um legado e o amor e o carinho que as pessoas vão ter por você. E agora eu dou uma certeza para você: se você exercer a fé, se você tiver compaixão do ser humano, se você amar o seu próximo, exercendo a fé, fazendo a obra, ajudando o próximo, ajudando aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm condições, em vez de você passar que nem aquele homem, né, que era o levita e o sacerdote passou, tinha uma pessoa estendida no chão que tinha sido roubada, machucada, passou um sacerdote, passou um levita, olhou e fingiu que não viu e foi embora. E de repente uma pessoa que não conhecia Deus, um samaritano que não era da igreja, ele olhou aquela pessoa e ele se compadeceu daquela pessoa, colocou nas suas costas e levou para a hospedaria. E olhou para o médico e falou: cuida dele. Se depois faltar alguma coisa, eu na volta eu venho e pago. Sabe quem foi esse? Jesus. Jesus não está nem aí para a religião. Jesus não é religião. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão. Jesus não veio para os sãos, mas sim para os pecadores. Jesus derramou o seu sangue por mim, por você, por todos nós. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e libertador da nossa vida. O que adianta, meu irmão, minha irmã, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta? O que adianta tanta riqueza? O que adianta tanto dinheiro? O que adianta tanta ambição, tanta briga, tanta confusão, tanta destruição? Se daqui você não vai levar nada. Da mesma forma que você veio, que Deus fez você, do barro, do pó, você vai retornar da mesma forma, porque você vive pela misericórdia. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos uma misericórdia, uma graça, um favor não merecido. Então você que às vezes, se afastou da presença de Deus, é filho pródigo, você que de repente você fala: eu não vou para a igreja, certo? Porque eu creio do meu jeito, da minha maneira, não é do seu jeito, da sua maneira. Você que você acha que não precisa de Deus para você viver, reflita nessa palavra. Pensa naquilo que Deus está colocando no meu coração, porque essa palavra é para a igreja e é para aquelas pessoas que realmente precisam de ouvir a ela, essa palavra. Deus te ama, meu irmão. Deus entregou o seu filho. Que Deus possa abençoar cada irmão. Que Deus possa
abençoar a cada irmão. E você que está longe de Deus, você que se afastou da presença de Deus, você que ainda não conhece Jesus, vem para a casa do Pai, procura uma igreja próxima da sua casa, para que você possa ir lá, conversar com Deus e Deus falar no seu coração. Mas quando você chegar na igreja, não olha para o pastor, para a roupa do pastor, não olha para o irmão, para o obreiro, para o diácono, para o presbítero, para o irmão da igreja. Não, quando você for para a igreja, olha para Jesus. Porque nós, homens, somos passivos do erro. Mas Jesus, Ele veio, Ele venceu Satanás, Ele venceu o mundo e hoje Ele está no reino do lado de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos da igreja. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que Deus enviou para ouvir essa palavra através das redes sociais, através do Facebook. E que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. A fé sem a obra é morta. Me ensina a fé, que eu te ensino a obra. Que Deus abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Passo para o pastor Yuri dar continuação ao culto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Se coloque de pé e agradeça ao Senhor em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, te adoramos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro
trazer